Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, assim como seus familiares. Sejam bem-vindos ao nosso curso de pós-graduação em Neurociências do Movimento Humano. Meu nome é Ramiro Inchauspe, eu sou coordenador desse curso. Entre a minha formação acadêmica, minha formação profissional, eu acabei tendo uma proximidade muito grande com o movimento e principalmente com toda essa abordagem da neurociência dentro do processo de reabilitação e treinamento funcional. Então, desde o meu primeiro curso, vamos dizer assim, de pós-graduação, lá quando eu iniciei a especialização, eu já busquei fazer essa união da ciência e da prática e principalmente usar todos os conceitos de neurociência dentro da reabilitação e do treinamento, e tenho utilizado esses conceitos ainda com mais ênfase hoje no ambiente do alto rendimento, tanto na Confederação Brasileira de Basquete quanto na Federação Internacional de Basquete. A ideia de hoje é trazer um pouco de um tema específico que será abordado dentro do curso, um tema que estará em um dos módulos. Nós teremos outros professores trazendo outros temas também, para já vocês irem se preparando, que está por vir, e também para que a gente apresente melhor esses temas. Então, dando início aqui, o tema de hoje vai ser o recovery. Então, a nossa famosa recuperação, e que hoje ela já é entendida como algo muito mais amplo. A gente já tinha um recovery muito tempo atrás, que seria o alongamento, ou a crioterapia, e hoje a gente entende o recovery como algo muito mais amplo e que é uma união de vários fatores. Assim como se estudou muito a lesão muscular e se entende a complexidade das lesões musculares ou a complexidade do treinamento físico, assim também a gente consegue trazer mais conceitos e mais fatores dentro do recovery. Então, aqui eu trago alguns dos principais objetivos do recovery: reconhecer os processos de fadiga muscular, entender a importância do recovery nas determinadas áreas, onde a gente pode aplicar e como aplicar esse recovery, reconhecer os efeitos fisiológicos do recovery, tanto na parte da crioterapia, da termoterapia, das botas de compressão, das massagens, entender os efeitos fisiológicos que cada modalidade de recovery vai causar naquele meu paciente, ou naquele meu atleta, ou naquele meu aluno. Identificar as melhores formas de aplicar o gelo, a crioimersão, a compressão, de acordo com evidências científicas para a recuperação daquele aluno, ou daquele paciente, ou daquele atleta. E, principalmente, entender a prática da aplicação do recovery e das diversas ferramentas que nós podemos utilizar para a aplicação do recovery. Então, o conceito ou fundamento do recovery seria o estado de recuperação, o restabelecimento de funções psíquicas, físicas e sociais no funcionamento cotidiano. Então, a gente já começa aqui a ver que a gente não trabalha só a recuperação dos aspectos físicos. Tem um contexto social e um contexto psicológico que são muito fortes no recovery ou na recuperação de um atleta, de um paciente. Vou dar um exemplo. Um atleta que está com problemas familiares, problemas pessoais, ele vai estar estressado, ele vai estar ansioso, e isso vai afetar na recuperação do sono, na recuperação muscular. Então, ele vai ter um rendimento menor do que o esperado e vai afetar no treinamento, vai afetar no desempenho na quadra, no campo, na reabilitação de um entorse de tornozelo de um paciente comum.
e os fatores sociais, que são aqueles fatores do ambiente, aqueles fatores que a gente pode identificar como classe social, como conhecimento. Todos esses fatores vão influenciar no nosso processo de recovery. A utilização principal que a gente tem do recovery hoje é a fadiga muscular, então a recuperação do músculo após um estresse dependente do tipo de treinamento, e a dor muscular tardia, que é aquela dorzinha que eu particularmente gosto muito pós-exercício. Um ponto negativo dentro do recovery é que ainda faltam muita evidência científica de qualidade. Existem estudos, existem evidências, mas muitas evidências com uma qualidade baixa ou com uma população pequena, algo muito mais feito pelos desenvolvedores dos equipamentos do que por uma instituição, uma universidade, para fazer esse tipo de pesquisa e trazer essa pesquisa para que a gente possa aplicar, mas as poucas pesquisas que tem boas, a gente consegue reproduzir no nosso ambiente clínico ou do esporte de uma maneira muito boa, e o retorno que isso nos dá em questão de resultado é muito grande. Então, a gente tem 3 modalidades de recovery, então, que são a recuperação passiva, que a gente tem a crioimersão, a compressão, que pode ser pelas botas pneumáticas ou pelas roupas de compressão, as massagens, massagem esportiva, liberação miofascial, a nutrição, então uma boa alimentação e os fatores nutricionais, ingesta de determinados proteínas, determinados carboidratos, fibras, tudo isso faz diferença. O sono, que é o reparador principal no processo de recovery, a hidratação e outros fatores que a gente também pode trazer. Recuperação ativa, que são as atividades físicas de baixa intensidade. Então, quantas vezes a gente escutou que a seleção brasileira de futebol, por exemplo, teve um jogo muito difícil, e aí no outro dia o repórter foi lá e falou: hoje pela manhã a seleção apenas fez um trabalho de recuperação no gramado, um trotezinho no gramado, na piscina se usa muito, então recuperação ativa também é muito usado, que é um trabalho de baixa intensidade que serve justamente para realizar uma ativação muscular, para acelerar o processo de diminuição da dor tardia pós-exercício, onde vai ter uma remoção de metabólitos e outros efeitos fisiológicos. E a recuperação proativa, que também é muito importante, que são atividades sociais personalizadas, exemplo, pagode com os amigos, exemplo, sair com a sua esposa, com seus filhos para uma diversão. Então, isso também é uma recuperação psicológica que o paciente precisa, o atleta precisa, justamente para ele não ficar tão vidrado naquele processo de reabilitação, treinamento, nutricionista, psicólogo, para que ele consiga ter todos esses fatores em equilíbrio. Então, se ele tiver uma boa qualidade nutricional, está se alimentando bem, se a sua vida pessoal está bem, não tem estresse, algum estresse a gente sempre vai ter, né? Mas não tem muitas coisas para se preocupar, está conseguindo dormir bem, está tendo uma vida social equilibrada, ele vai ter sucesso na reabilitação e vai ter uma performance melhor no esporte. Aqui eu trago alguns recursos que a gente tem utilizado muito hoje no esporte de alto rendimento. Tem outros caríssimos. Então, como o recovery hoje ele tem uma associação muito forte com a tecnologia, algumas coisas acabam tendo um custo muito elevado, como as máquinas de crioterapia com gelo seco, equipamentos como percursores, como eletroterapia avançada, como sensores de calor, GPS de estresse metabólico.
Então, tudo isso acaba tendo um custo talvez mais elevado para o nosso ambiente clínico, que no alto rendimento é mais acessível, mas a gente consegue fazer um trabalho de mesma qualidade gastando bem menos no nosso ambiente clínico. Então, algumas coisas que são bem importantes quando a gente vai escolher a técnica que a gente vai usar. Então, aqui eu trago o Game Ready, que são as botas pneumáticas, que são uma joelheira onde circula um gelo, então tem vários equipamentos, as meias de compressão, os percursores ou aquelas pistolas de liberação miofascial, as banheiras de crioimersão, a massagem, e também ali eu trago os rolos de liberação miofascial, as ventosas por pressão negativas, que são conhecidas como as ventosas deslizantes. Essas são para o recovery, são para a liberação miofascial, porque elas têm uma ação muito semelhante à da massagem. Eu não utilizo ventosa pontual, mas isso é uma questão minha. Quem utiliza vai utilizar porque acredita, porque tem conceito, enfim. E também ali a gente tem os ganchos para a gente realizar a liberação miofascial instrumental. Alguns pontos são importantes, conhecer o paciente, o atleta e o seu nível de recuperação. Então, a pessoa foi imposta a uma carga de treinamento, foi imposta a um estresse muscular, um estresse mecânico, e a gente vai querer pegar uma pistola, vai querer pegar um rolinho e esmagar a perna da pessoa, vai causar mais lesão, talvez não vai estar fazendo um benefício e sim um malefício. Então, entender o processo de recuperação e conhecer aquele nosso paciente, aquele nosso aluno. Mais uma vez, a gente entra no quesito da individualidade biológica. O tipo de exercício que foi realizado, se foi um exercício de resistência, se foi um exercício de potência, se foi um exercício de força, cada um desses tipos de exercício, ele vai gerar um estresse na musculatura, na articulação, no corpo, e a gente vai ter que trabalhar essa liberação miofascial, essa crioterapia, essa massagem, um método de recovery, conforme o exercício que ele realizou. A gente precisa, ou a gente pode também avaliar essa dor tardia pós-exercício, avaliar como está essa fadiga, esse estresse, a partir da termografia, que é uma câmera de calor, uma câmera simples de calor. Óbvio que a gente precisa ter conhecimento para utilizar esse equipamento. Um questionário de percepção de esforço. Então, um simples questionário de percepção de esforço a gente pode utilizar como um método. E a creatina quinase, que aí a gente já está indo para uma avaliação mais invasiva e que talvez fique um pouco longe do que a gente consegue trabalhar no nosso ambiente clínico. Algumas coisas que são bem importantes é a necessidade da especificidade quando a gente for prescrever o tipo de método de recovery, o tempo, a quantidade, a pressão, tudo. A temperatura, a duração que ele vai aplicar. Por exemplo, temperatura, eu estou falando aqui da crioterapia, estou falando aqui do gelo. A duração desse método, a duração de uma massagem, a duração de um rolinho. Então, tudo isso também é levado em consideração. E, principalmente, a periodização. Como é que está esse plano de treinamento? Em que momento ele está no plano de treinamento? Então, o fisioterapeuta, o terapeuta, quando ele vai lá organizar a periodização do processo de reabilitação, independente vai ser de um atleta, que vai ter uma lesão de joelho, vai ser uma pessoa comum, em determinado momento, que vai ter um trabalho de força, eu vou ter que trabalhar esse meu recovery de uma maneira. O trabalho mais aeróbico, vou trabalhar num corredor de rua, vou ter que trabalhar esse aeróbico, esse recovery de outra maneira. Por exemplo, eu tenho uma competição aqui, como é que eu vou trabalhar esse recovery antes da competição e depois da competição, na competição? Então, ter clara a periodização também ajuda bastante dentro do processo do recovery e do método que a gente vai utilizar para o nosso aluno, para o nosso paciente. E a recuperação ela é tão importante quanto o treinamento. Eu coloco no mesmo nível que sem a recuperação a gente não consegue treinar, ou se
até consegue treinar, a gente não vai ter ganhos, a gente vai acabar chegando a um overtraining e tendo lesão. E os processos de recovery, eles previnem lesão e melhoram o desempenho do aluno e do atleta, trazendo uma melhor performance, trazendo uma recuperação mais rápida, trazendo inúmeros benefícios. Então, eu quis apresentar um contexto geral dessa aula, que ela vai ser abordada dentro do nosso curso, dentro da nossa pós-graduação em Neurociências do Movimento Humano, com muito mais prática, com muito mais conteúdo, trazendo uma base mais sólida, fundamentos, mas para que vocês entendam um pouquinho melhor do que se trata esse conceito hoje dentro do esporte sobre recovery. Fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer informação. Ali embaixo está o meu Instagram, @ramirinchauspe, e desejo a vocês muito sucesso e daqui a pouco nos vemos neste curso que, como eu já falei anteriormente, está sensacional, foi montado perfeitamente pensando em todos os aspectos de fundamento, de base, de aplicação prática, de periodização, de controle de carga, de exercícios. Então ele foi montado pensando no profissional que quer trabalhar na prática, mas sempre lembrando dos conceitos fundamentais para a gente saber trabalhar em qualquer situação. Desejo a todos muito sucesso e um grande abraço.